Olá a todos, aqui é o Ted Baldassarre de volta, rosto conhecido Joe Kirk. Muito bom te ver, como sempre, senhor. Muito bom te ver. Obrigado por me receber. Claro, hoje vamos abordar um tema que nunca discutimos antes. Já falamos sobre vários tópicos da Grand Seiko, mas deixamos de lado o 9F. Então, uma coisa que eu acho que as pessoas pensam quando falam sobre o 9F é que veem isso como um ponto de entrada, mas provavelmente isso é subestimar bastante o 9F. Sim, é o ponto de entrada, mas há muito envolvido na tecnologia do 9F. E se você olhar para muitos desses outros avanços da Grand Seiko, você vê alguns desses elementos fundamentais que foram inovações, primeiro com o 9F, que permitiram coisas como o UFA funcionar. Acho que você pode apreciar muito aqui, não só como ponto de entrada da marca. Então começo com uma pergunta bem complexa. Por que o 9F é diferente quando estamos falando sobre tecnologia de quartzo? Quero dizer, há muita coisa para te responder sobre isso. Eu disse que era uma pergunta carregada. Sim, claro. Então, sabe, eu acho que se você olhar para a história do quartzo, e especialmente na sua Seikosha, quando eles fizeram o primeiro relógio de pulso de quartzo vendido no mundo, o Astron, certo? A ideia era bem simples e direta, sabe? Marcar o tempo com a maior precisão possível. E, sabe, ele utilizava uma bateria como fonte de energia, em vez da mola real de um relógio mecânico. Então, como você faz isso ser eficiente em termos de energia? Certo, porque o consumo de bateria era muito alto naquela época, em 1969, e durante os anos 70, então a eficiência energética é uma das grandes chaves para o sucesso. Mas quando eles criaram o 9F em 1993, acho que foi com um objetivo simples em mente. Você sabe, criar algo que possa durar e que seja construído e projetado. Mais parecido com um relógio mecânico do que com um relógio de quartzo típico. Enquanto ao mesmo tempo aproveita todos os benefícios que você pode imaginar do quartzo também. Se eu tivesse que resumir o 9F, diria que nosso objetivo era criar o quartzo que supera o próprio quartzo. Queríamos criar um relógio de quartzo que pudesse ser passado para a próxima geração, algo que não fosse descartável, mas passível de manutenção e feito pensando na longevidade, além de ser extremamente preciso. Sempre ouvimos e dizemos, como fãs da Grand Seiko, que cultivamos nossos próprios cristais de quartzo Grand Seiko. Então, podemos tirar um pouco desse mistério e descrever mais sobre esse processo? Porque sempre ouvimos isso como um conceito do porquê o 9F é diferente, e na verdade porquê a Grand Seiko é diferente, mas como isso realmente é feito e quais são algumas das etapas desse processo? Sim, então sabe, com o cristal de quartzo, basicamente temos nossa floresta de quartzo, onde cultivamos. Autoclaves são grandes torres enterradas que operam sob alta pressão e temperatura. Começa como uma folha fina chamada semente, e depois vira um bloco gigante, provavelmente do tamanho do meu antebraço. Uau! Isso é quebrado e então todos os osciladores de quartzo eventualmente são cortados no formato de diapasão. Então o processo é semelhante ao de um diamante sintético. E o motivo para fazer isso é que você elimina qualquer impureza, que viriam da extração natural do quartzo, certo? Você eliminaria as impurezas cultivando, sabe, osciladores de quartzo sintético produzidos internamente. Então isso é algo bem importante. É algo que, sabe, muitas vezes é comentado por nossos clientes e fãs da marca. Eu não acredito que vocês cultivam seu próprio quartzo internamente. E isso também me impressiona bastante. Para garantir que ele oscile nessa alta frequência para um cristal de quartzo, estamos falando de mais de 32 mil vezes por segundo. Então, como você garante que ele vai manter essa precisão? Porque estamos falando de uma precisão de 10 segundos por ano. Movimentos de quartzo comuns já impressionam com precisão de 15 segundos por mês, mas agora falamos em 10 segundos por ano. Sim, há várias etapas de controle de qualidade no processo, começando pela análise e inspeção visual dos blocos de quartzo. E depois que eles são cortados no formato de diapasão, nós os testamos em diferentes temperaturas. Na verdade, nós os envelhecemos artificialmente por 90 dias. 3 meses em ambiente controlado garantem estabilidade e precisão. Acho que há muitas ideias erradas sobre o quartzo. Não é que eles pensem no oscilador de quartzo, eles pensam na bateria. E isso faz parecer descartável e faz soar barato. Então o quartzo às vezes tem um certo estigma, não é? É um pouco mal visto por ser descartável, ao contrário de um relógio mecânico que pode passar de geração em geração. Agora, como eu mencionei, o 9F nosso objetivo é ser o oposto disso. Queremos garantir que a qualidade do nosso oscilador esteja acima da média, certo? Mas a realidade é que o oscilador é o quartzo. O volante é o oscilador em um relógio mecânico. Então você não pode comparar um cristal de quartzo real com nada além de um volante, em termos de cronometragem. O volante tem cerca de 4 Hz, certo? Sim, 4 oscilações completas em um segundo, enquanto um oscilador de quartzo é 32.768 Hz. E tantas oscilações em um segundo é o motivo da ultra alta precisão, certo? Menos margem para erro, digamos assim.
e assim o oscilador de quartzo pode perder precisão com o tempo. Queremos garantir que ao comprar um 9F ele já esteja estável ao sair da caixa. Por isso realizamos o envelhecimento de 90 dias. É muito importante garantir alta estabilidade no oscilador de quartzo. Basicamente, se você comprasse um oscilador de quartzo típico direto da caixa, sem envelhecimento, talvez no primeiro ou segundo ano você visse algumas mudanças ou discrepâncias na precisão em comparação com, sabe, os anos anteriores de uso. E nós não queremos que isso aconteça. Então nós fazemos esse processo de envelhecimento sintético. Depois testamos em várias temperaturas para garantir que o oscilador seja estável em todas as temperaturas. E selecionamos especialmente os cristais com base em suas reações à temperatura. Essa seleção é feita por pessoas? Isso é feito com um microscópio ou a olho nu? Como ocorre esse processo? É mais observar os dados, a reação à temperatura real enquanto está sendo testado. Então, quando você está testando em diferentes temperaturas, você pode ver a reação do oscilador. E então você pode determinar se ele cai naturalmente dentro da faixa correta. Aí ele é especialmente selecionado. Além disso, temos também a chamada compensação térmica, ou de temperatura. Se você observar a relojoaria tradicional de quartzo, essa taxa é padrão para relógios desse tipo. Sim, o efeito piezoelétrico faz com que ele vibre na frequência certa e funcione com o CI para obter precisão. Mas você tem essa compensação de temperatura que parece ser o outro avanço que permite alcançar esse nível de precisão. Um dos desafios, imagino, é conseguir manter essa taxa tradicional apesar da variação, como um quartzo de alta precisão ou de frequência alta, já que são apenas 10 segundos por ano. Então, a compensação de temperatura é realmente o avanço que permite que isso aconteça? Você não está mudando a frequência do oscilador, você só consegue ajustar e garantir que ele está recebendo essa informação do CI, basicamente. Sim, exatamente. Então, o que fazemos com o 9F para garantir essa alta estabilidade de forma consistente em diferentes temperaturas é, durante o processo de teste, determinar como o quartzo reage às variações de temperatura. E nós o combinamos com um circuito integrado de ultrabaixo consumo de energia, que sabe como aquele cristal específico reage à temperatura, e é programado para compensar isso conforme essa reação. Então, cada cristal individual tem seu próprio CI programado individualmente para combinar perfeitamente com aquele relógio. Para garantir isso, 540 vezes por dia, ou seja, a cada pouco mais de 2 minutos, ele detecta a temperatura e compensa se necessário. Outra pergunta, você mencionou no início do ano, quando falávamos sobre o UFA, esse tipo de chave reguladora. E algo interessante para mim foi aprender como movimentos e osciladores de quartzo podem ser ajustados e regulados. Em relógios mecânicos, isso é feito com parafusos de balanço ou ajustando a mola espiral, mas também há como fazer pequenos ajustes em osciladores de quartzo. Sim. Lembre que já tínhamos compensação de temperatura nos anos 70. Então a compensação de temperatura não é novidade, e nós já fizemos isso de várias maneiras diferentes em várias áreas da empresa, tanto na Grand Seiko quanto separadamente na Seiko. Na história do desenvolvimento do quartzo, houve muitos avanços incríveis, mas hoje em dia a compensação de temperatura é fundamental para nós. Quero dizer, 1993 já são mais de 30 anos com o 9F firme e forte, sem mudanças reais. Acho que isso é uma afirmação importante para um movimento de quartzo. Sabe, é meio que uma tecnologia de certa forma, mas ao mesmo tempo resistiu ao teste do tempo, coisa que a tecnologia normalmente não faz. Então eu acho que é algo muito especial sobre o 9F nesse sentido. Mas quando se trata de manutenção a longo prazo, de novo, eu sempre enfatizo a longevidade do 9F, aquela chave de regulagem, aquela capacidade de ajustar a precisão. Sabe, depois de muitos anos de uso, digamos que você passe ele para a próxima geração, e de repente ele não está mais dentro dos 10 segundos por ano. São 11 segundos, sabe, de precisão por ano. Isso te deixa maluco, né? Envia ao centro de serviço, eles ajustam e fica perfeito. Volta a ficar dentro da margem, é simples. E sabe, essa é a beleza desse 9F, é fácil de manter. Outra coisa que notei quando estávamos em Hsinchu foi ao assistir a montagem de alguns 9F que seguia mais um processo de montagem de relojoaria mecânica do que um processo de montagem de relógio de quartzo. Isso se resumiu ao fato de que no estúdio eles colocavam uma mola espiral em um relógio de quartzo. Só de ver esses movimentos, são calibres de metal, que também são lindos. Quero dizer, acho que esses são realmente movimentos muito bons para a faixa de preço em que se encontram.
Vamos falar sobre a ideia de que esses relógios são feitos para a longevidade, já que há diferença entre como um calibre 9F é construído para durar em relação a muitos outros calibres de quartzo. Sim, não, eu sabia que você ia mencionar a mola. Isso é algo esperado. Mas quando você olha para o 9F, como você mencionou, ele é feito de metal. É um movimento de latão. É lindamente acabado. Então todas as pontes que são meio compartimentalizadas. Então você tem, por exemplo, o circuito integrado ficaria sob essa ponte inferior. A ponte superior é onde ficam os mecanismos de ajuste, suas alavancas de operação. E esse painel do meio aqui é um atributo muito especial. Este é nosso compartimento de proteção, onde ficam o trem de engrenagens e a mágica mola espiral. Então, obviamente, está usando uma mola espiral, mas não para o propósito típico na relojoaria. A mola espiral serve mais para absorver a folga. Ali, a mola espiral está presa a uma engrenagem no fim do trem de engrenagens, chamado de mecanismo de ajuste automático da folga. Em relógios de quartzo, o ponteiro dos segundos geralmente pula de segundo em segundo com certa folga, balançando ao parar no marcador e podendo ficar fora do centro. Nossos engenheiros tiveram a ideia de usar uma mola espiral, de forma inovadora para eliminar a folga no trem de engrenagens. Quando o ponteiro dos segundos pula, ele para de forma precisa no marcador. Essa é uma característica única desta câmara de proteção. Mas a própria câmara de proteção é na verdade uma construção, certo? Então você tem a placa principal, tem uma ponte intermediária e depois tem a ponte superior. E entre elas fica o trem de engrenagens. E existem basicamente paredes que impedem a entrada de poeira quando você está trocando a bateria, certo? Porque nem sempre você sabe você está fazendo isso em um ambiente livre de poeira, né? Queríamos garantir que nenhum grão de poeira entrasse no trem de engrenagens, pois isso poderia causar problemas a longo prazo. Então essa construção também está contribuindo muito para aumentar a longevidade do movimento. Então, Jordan, minha próxima pergunta seria realmente sobre a possibilidade de manutenção. Então você tem uma bateria com duração de 3 anos, mas quando um relógio 9F é enviado de volta, como é esse processo? Quais as principais considerações sobre construção para o longo prazo? Sim, quero dizer, então sabe, a ideia é criar um movimento que dure o máximo possível e ajudar a manter, digamos, a lubrificação. Sabe, este é um movimento de quartzo com 9 rubis. Você não precisa usar rubis em movimentos de quartzo, mas neste caso há 9 deles. Não é coincidência que seja 9F, sabe? 9 rubis. É uma coincidência. Mas o que é interessante sobre isso é que se você olhar bem aqui, vai ver esse rubi que parece ter. Acho que todo mundo conhece o dia-choque. Sim. Mas nós chamamos isso de diafix. Então esse tipo de mola em formato quase de ferradura está na verdade segurando um rubi de topo que trabalha junto com um rubi perfurado para reter o lubrificante do rotor, do motor de passo. Então é isso que vai basicamente mover os ponteiros, certo? Exatamente. Assim isso permite que o lubrificante seja controlado e distribuído ao longo de um longo período de tempo. E sim, é isso. Então, como falamos sobre a construção do escudo protetor, e dia diafix só aumenta ainda mais a longevidade e a durabilidade. Para coisas simples como fazer a manutenção desse movimento, ou digamos, se você precisar trocar a bateria. Você envia, sabe, eu sempre recomendo enviar para o assistência técnica. Pelo menos você sabe que vai ter as vedações inspecionadas, tudo testado quanto à pressão e coisas assim. Mas a própria bateria é realmente bem fácil de trocar. Quero dizer, você pode ver que ela está bem em cima, é só tirar e colocar uma nova. No entanto, na assistência técnica, na verdade, podemos testar em uma máquina proprietária para garantir que a precisão esteja dentro da faixa garantida. Se não estiver, também podemos ajustar. Pequena chave reguladora bem ali, pelo interruptor do regulador. E isso está enviando uma corrente elétrica, alterando a corrente elétrica para o oscilador de quartzo. É assim que funciona? Basicamente sim, quero dizer, você sabe, ao aplicar diferentes, digamos, uma mudança na corrente, você pode alterar levemente a frequência, sabe? Sempre aquela base de 32.768. Mas você pode mudar um pouco a frequência dele. Interessante. Ok, Joe, esse movimento é bonito. Como você chama esses acabamentos de superfície? Quero dizer, você tem esse acabamento listrado, mas há muitos detalhes aqui que normalmente você nunca veria em um relógio de quartzo. Sim, então quero dizer, obviamente é feito de metal, como discutimos. Mas sabe, as listras são apenas listras simples, semelhante ao que fazemos no calibre 9R65, por exemplo, usando um processo de corte para criar as listras. E temos chanframento em volta de todas as pontes. Então o acabamento tem um ângulo de 45 graus e polimento espelhado. É absolutamente linda, especialmente para um relógio de quartzo nesse preço. Muitos excelentes atributos em todos os aspectos. E então, vamos talvez passar a falar um pouco mais sobre a aparência externa do relógio enquanto falamos sobre o 9F mais sobre os calibres. Aqui também podemos abordar ideias como o duplo movimento do ponteiro dos segundos e a troca instantânea da data.
e nos dê talvez uma ideia agora com o 9F como calibre e os diferentes relógios que vão utilizá-lo, porque houve muitas mudanças recentemente. Então, por onde você começaria se quisesse entrar no mundo do 9F? Então, sabe, o 9F nós começamos com modelos como o SPGX 261 ou 263. Eles têm sido parte essencial da linha desde que a marca se tornou global em 2010. O SPGX 261, 263 atualmente vão custar 2.700. E você sabe, esse é o ponto de entrada na Grand Seiko. Você recebe uma caixa com polimento Zaratsu, uma pulseira escovada de 3 peças e uma caixa de 37mm, nosso tamanho mais compacto por muito tempo devido ao calibre. O 9F62 é o que usamos neste modelo específico com data. O tamanho se deve ao fato de que esse movimento, ao contrário do Spring Drive da mesma fábrica, normalmente possui mais de 250 componentes para um movimento automático. Esse movimento tem mais de 130 componentes, mas ainda assim é mais do que a maioria dos automáticos. Sim, então isso realmente me surpreende. Há tanto cuidado e carinho, tudo montado à mão no mesmo estúdio, no estúdio de relógios Shinshu. Você tem um cuidado incrível, mas também podemos criar um modelo bem mais compacto com esse movimento. Assim temos o 9F60 e dois que possuem indicação de data visível aqui. Também fazemos o 9F61 que não tem data. Mas eu acho que a data é uma das melhores funções. A mudança de data é instantânea, como você mencionou. Então há um motivo pelo qual você não vê isso em relógios de quartzo. É só por causa do torque? Falta torque disponível e energia suficiente para mover isso? Esse geralmente é o principal desafio? Exatamente. Então, com o 9F queríamos usar ponteiros grandes e ousados, como em todos os Grand Seikos. Eles precisam ser naquele estilo Dauphine, sabe? Ponteiros com lapidação diamante, bem angulares. Não podemos usar plástico ou outro material além de metal, certo? Normalmente usamos latão, e o ponteiro dos segundos costuma ser de aço. Isso o torna pesado. Em comparação com muitos relógios de quartzo, nosso ponteiro dos segundos de aço é cerca de 3 vezes mais pesado. Então isso é bastante e precisa de torque. O torque em relógios de quartzo geralmente impede o uso de ponteiros grandes e pesados. Mas no 9F obviamente encontramos uma solução para isso. Então é o que chamamos de nosso motor de pulso duplo. Em vez de avançar de segundo em segundo, certo? Já ouviu aquele ditado sobre um segundo ao lançar o primeiro relógio de quartzo? Na verdade ele se move 2 vezes por segundo, mas o passo intermediário é tão rápido que só é visível em câmera lenta. E como isso permite um uso melhor da energia, só porque você não precisa realmente usar torque para que tudo avance de uma vez só? Então você está fazendo um passo intermediário, e esse passo intermediário está te ajudando nesse processo. Exatamente. Isso ajuda um pouco no consumo de energia, mas estamos falando de quase o dobro do torque de um relógio de quartzo convencional. Então, teoricamente, isso deveria consumir a bateria muito mais rápido, certo? Em vez de durar 3 anos, talvez durasse 1 ano e meio, certo? Isso é difícil, mas precisávamos ser eficientes no consumo de energia de todas as formas, pois como dissemos, ele também mede a temperatura 540 vezes por dia. Muita coisa acontece. Então precisamos ser capazes de reduzir o consumo de energia ao máximo em todos os aspectos para garantir alta eficiência. Então, por causa desse motor de passo duplo, motores, a ação de 2 pulsos do ponteiro dos segundos que aumenta o torque, também podemos usar um mecanismo de data instantânea, acionado mecanicamente. Assim, isso acontece num piscar de olhos. Não há realmente aquele avanço gradual que acontece ao longo de várias horas, como você vê em muitos outros relógios. Quero dizer, ainda existe sim, ainda existe. Mas são minutos, não horas, certo? Bem, o salto ocorre muito rapidamente, mas o engajamento da alavanca de mola ainda está, você sabe, operando ao longo de um período de tempo. Porém, não são as mesmas limitações de um data de avanço lento quanto a ajuste e afins. E isso provavelmente também vai manter a data mais alinhada, porque um dos desafios é que, se você tiver uma mudança graduada muito longa nesse ponto, pode acabar vendo os numerais ficarem bem cortados, de forma bem feia, né? É verdade, é verdade. Queríamos garantir alta legibilidade em todos os formatos deste relógio e novamente a engenharia do movimento tornou isso possível. E também algumas outras coleções, então estamos olhando aqui para esses pontos de entrada do 9F e realmente da marca Grand Seiko, e também há alguns outros nichos para diferentes calibres 9F e diferentes tipos de complicações. Mas estamos olhando para uma adição mais recente à família, além de ser a versão Snowflake do 9F, que é o 355. Então, agora este é o 357, certo? Aí está. Eu sabia que você sabia. Poderia ter adivinhado. Entendi. Às vezes nunca se sabe com as referências da Grand Seiko. Sim, há algumas anomalias, digamos. Mas então agora nós temos, sabe, já temos o 355 há um tempo.
E o 357 é uma variação, sabe? O que é famoso como o mostrador Skyflake. Agora em 37mm também em titânio. Como o 355, o Snowflake de quartzo com mostrador branco. Agora há uma versão com mostrador azul, mas a caixa e a pulseira são as mesmas. É basicamente o mesmo relógio, só mudou o mostrador. Acho que está perfeito. E quero dizer, a textura junto com esse visual meio desgastado desse azul celeste é realmente, eu acho, um dos mostradores mais bonitos que poderíamos ter. Porque textura não é algo que você normalmente vê associado ao 9F do mesmo jeito que aparece nos modelos mais caros do catálogo da marca. Claro, é. Então, essa é uma oportunidade única. Você gasta um pouco mais que antes, mas o conceito é o mesmo. Troca instantânea da data. Mas você sabe que tem o titânio, então isso, claro, vai aumentar o custo. Também temos uma pulseira de 5 elos aqui, o que também vai deixar um pouco mais caro, entendi. Isso. E aí tem o processo do mostrador, então acaba ficando um pouco mais caro, mas ainda assim, no final das contas, tem um excelente custo-benefício. E eu acho que todo mundo ama ter inspiração na natureza e as texturas da Grand Seiko. Mas eu acho que também, se você quer aço e algo simples, o acabamento Sunray que fazemos é excepcional. Temos uma opção de laca preta no SPG X261. Mas também temos o 6,3, aquela cor prata champanhe. Esse também é um mostrador muito complexo de produzir. E agora nós também introduzimos ao mesmo tempo que esse Snowflake azul, ou Skyflake, o modelo de 37mm com acabamento azul Sunray. Então esse azul de 37mm é algo que na verdade já existia no mercado doméstico japonês desde que os outros foram lançados. No entanto, ele não era vendido globalmente. E agora esse modelo estará disponível em nível global. E então, entre essas duas coleções, há outra coleção, a série SBGP, que é a 013, e ela terá uma caixa de 40mm. Sim, então a série SBGP tem um movimento 9F80, e 5 então é um calibre de diâmetro um pouco maior. Ao mesmo tempo, ela também tem um ponteiro das horas ajustável de forma independente. Assim você pode ajustar rapidamente a hora enquanto viaja, mesmo sem a função GMT. Da mesma forma, temos o 9F86, que é o GMT. Que também é, eu acho, uma dessas áreas realmente interessantes para quem gosta de Grand Seiko e, sinceramente, para quem gosta de um relógio GMT. Você tem a função de ajuste isolado do ponteiro das horas locais, então será algo como o SBGN 027, esse é um dos favoritos dos fãs. Sim, um ótimo relógio esportivo. Eu tenho o Bezel gravado e sabe, é muito bom ter um relógio com múltiplos fusos horários. Eu viajo muito, como você sabe, então acho isso muito conveniente. Mas eu acho que com o 9F, o tamanho, o estilo, tudo isso é uma combinação vencedora. E ainda tem a praticidade de ter essa precisão. Ele funciona por 3 anos, não por, você sabe, uma reserva de energia de 3 dias. Tem muita praticidade nisso. E eu acho que é por isso que é o encaixe perfeito. O 9F é o encaixe perfeito para a Grand Seiko. Nós temos o mecânico, que faz parte da nossa história e tradição. Temos o Spring Drive, que é uma inovação realmente única. E também temos o quartzo, porque a Grand Seiko foi feita para ser o relógio prático definitivo. Não há nada mais prático, é sempre preciso. Está sempre funcionando praticamente, e você pode pegar e sair. Você pode acertar todos os seus outros relógios com base nele. Muitos dos nossos clientes fazem isso, sim. Vi você fazendo isso recentemente. Sim. Então, sabe, é realmente incrível, sabe, os benefícios do 9F, mas eu acho que há muito a oferecer nesses movimentos e nesses designs, sabe, especialmente por causa do tamanho. Sim, e para mim, eu sou alguém que gosta de relógios mecânicos por causa dessa ideia de ser o oposto de produtos descartáveis. E é esse o mundo em que vivemos. Mas o 9F basicamente pega toda a praticidade racional que vem com tudo que o quartzo oferece, como sua precisão e durabilidade. Mas aí você tem esse trabalho artesanal que se reflete nisso, e eu acho que isso, ou combinado com isso, isso é fantástico. Acredito que é por isso que agrada tantos, principalmente fãs da Grand Seiko que entendem bem essas ideias. Há um equívoco na indústria de que quartzo é barato, mas mostramos que não é assim. É algo excepcional e motivo de orgulho. Obrigado, Joe. Como disse, ainda não havíamos falado sobre o 9F, então fico feliz por isso. Agradeço por explicar os detalhes do que o 9F oferece. É um prazer. Obrigado, senhor. Obrigado, Dave.